A nossa experiência, ela acaba... É bom porque em 20 e poucos anos de carreira a gente já pode dizer que viu alguma coisa, já que a vida é curta. E do jeito que está a vida hoje é proibitiva. Lembrando que eu sou empresário também, né? Sim. Então, tu tem negócio, tem empresa, sabe o lado como advogado, como assessor, como também empreendedor. Exatamente. A gente acaba sentindo as dores que o empreendedor tem para tentar sobreviver. Infelizmente, hoje, não sei, mas tem muito empreendedor que se sente, parece que é um criminoso, porque o Estado, ele, além de ele não te ajudar, certo? Não te dar retorno do imposto pago, ele tá lá para atrapalhar a tua atividade. Ele tá lá para dizer que tu não pode fazer. Mas vamos pegar isso em vários níveis. Um simples, certo? Aí eu vou conseguir um emprego de motorista, quero tirar uma carteira de motorista. Aí tu inicia o drama. 150 mil pessoas na fila para fazer um exame de direção. Cara, assim, ó, não é complexo que nem uma ciência de foguete, sabe? Sim. É só fazer um exame de direção. Então o Estado não entrega nenhum mínimo obrigatório. Fila e fila para a pessoa fazer isso. Não tem cabimento uma coisa dessas. Além do custo, né, Ricardo? Que a gente padece, um profissional que trabalha nessa área, que precisa fazer renovação de carteira, até para atualização, padece com custo. E a questão da burocratização de várias atividades. Por exemplo, a Carla Baroni, que é uma amiga minha de Porto Alegre, ela levou 2 anos e 3 meses para abrir a empresa dela de produtos químicos. 2 anos e 3 meses para gerar 20 empregos. Eu tenho uma amiga aqui Então, que também trabalhava com um produto alimentício, que ele era alimentos complementos, né? Tinha, várias vezes foi solicitado, inclusive, para deputados, sei que, para tentar conseguir liberação na Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Por que isso, assim? Por que o Brasil vê o empreendedor com esse lado? Porque não existe uma inteligência tributária. Eu vou dar um exemplo. A substituição tributária do ICMS. Sim. Eu conheço colegas meus advogados que até atuam em tributário que não fazem ideia de como se opera, de tão complexo que é. Daí eu pergunto, quando o Estado ele cria regras cada vez mais complexas para contribuintes, ele não está incentivando a sonegação? Com certeza. Sim, ele está empurrando, ele está dizendo só neguem, porque eu vou complicar tanto a vida de vocês que vocês vão ter que contratar gente para trabalhar para pagar o imposto. Então, sabe, chegou um momento em que eu nem estou discutindo o IVA, que seria um imposto unificado sobre, exemplo de outros países, que isso daí é um dos avanços possíveis, mas o fato é que se gera uma complexidade tributária tamanha que ninguém sabe para onde correr, e pior de tudo, se tu erra alguma coisa, eles estão lá para te autuar, eles estão lá para te ferrar. Então, sabe, alguém tem que enfrentar isso daí. Alguém precisa acabar com essa lógica perversa. Que coisa, né? Bom, e tu vê que a política... Eu também já fui político, viu? Já fui vereador, 2 mandatos, fui secretário de município 1 mandato. E eu entendia de que a gente podia fazer a diferença na época, né? Tentamos fazer a parte. Eu acho que é bom que o empresário enfrente a política, Ricardo, para ver, assim, quantos colegas nossos são empreendedores e reclamam muito e não se dão um tempo de dizer o seguinte: olha, eu vou participar de uma campanha, pelo menos, para ver como é que é isso. Eu acho que o empreendedor também deveria de participar mais da política, viu? Concordo perfeitamente contigo, porque o pessoal não entendeu. Não caiu a ficha ainda. Que nós não temos opção. Nós não temos opção. Ou a gente continua enfrentando esses absurdos do dia a dia e reclamando o dia inteiro, ou a gente vai fazer alguma coisa. Eu me pergunto se meus filhos vão ficar no estado do Rio Grande do Sul, porque tem 700 mil gaúchos que fugiram do Rio Grande do Sul para buscar oportunidade em outros lugares. 700 mil é um número bem relevante. Bem dizer, o triplo da população de Santa Maria. Então, eu me pergunto por que tanta gente sai daqui e não fica aqui. Porque parece que existe algo muito errado em querer ter sonhos e querer realizá-los. Parece que é proibido aqui tu querer buscar algum sucesso ou tu querer, enfim... tá todo mundo aí para te atrapalhar e não tem ninguém para te ajudar. Eu acho que tu, como governador eleito, tu vai ter um grande problema, vai ser a burocracia da máquina, que já é instalada, e isso acaba, daqui a pouco, uma das metas que eu sei que tu tens é a questão de desburocratizar. Às vezes, para te mostrar que tem serviço, tem que ter burocracia. Tu desburocratizar, tu vai enfrentar outros percalços, outras coisas das pessoas que não querem facilitar a vida.
Como é que funciona isso para você, sendo governador, desburocratizar a vida das pessoas? Bom, vamos lá. O modelo que a gente defende não é uma coisa que vem da minha cabeça ou da cabeça do pessoal do Novo, simplesmente. O modelo de gestão do Novo já foi aplicado em Minas Gerais e tirou de um dos estados que estava mais endividado que o Rio Grande do Sul, mais quebrado, para o líder brasileiro de competitividade em apenas 4 anos. O governo Zema é um espelho do que o Rio Grande do Sul precisa fazer e já foi testado. Em matéria de burocracia, que foi uma pergunta que tu fizeste, é perfeita a pergunta, tem um comparativo muito simples, que diz por que Minas é líder nos rankings de competitividade e o Rio Grande do Sul está lá em nono. Camusato, me ajuda? Nono no CLP. Nono no CLP, né? Então, por quê? Sabe quantas atividades no Rio Grande do Sul são dispensadas de custos de licenças e alvarás? 300. Sabe quantas em Minas Gerais? 701. Olha só. É o dobro mais metade. Então, a gente fez isso lá. É só fazer aqui também. Isso porque precisa ter preparo técnico. Não adianta. O problema é que bota um político, certo, numa pasta importante para fazer uma desburocratização, mas a cabeça da pasta é política. Então, a agenda dele, a prioridade estratégica dele é simplesmente carreiras políticas e popularidade. Não é gestão. Quando a gente dá a oportunidade para um técnico escolhido através de processo seletivo a realizar trabalho e dar autonomia para ele, as coisas acontecem. Sim. Porque a demagogia ela só fala. Agora, o resultado num trabalho técnico, numa secretaria, ele grita. E foi isso que aconteceu no governo Zema. Pois Por isso que ele tem tanto respeito e deve ser reeleito em primeiro turno. Eu me lembro, eu fui a Belo Horizonte na época que estavam fazendo as fundações daquele prédio administrativo lá, um centro administrativo lá em Minas Gerais. Os caras disseram assim, aqui vai ser a Babilônia de Minas, vai vir todo o governo do estado vai vir para cá, longe da cidade, uma coisa assim, né? Aí tu fica imaginando, pô, para que isso, né? Na época a intenção era centralizar tudo, ou seja, tu não ter ambientes distintos para o governador daqui a pouco querer conversar com o secretário, tu não tem agenda, é longe, essas coisas todas. Mas eu digo, prédio é uma coisa, mas eu digo, tu construir um governo com pessoas que tu tenha confiança na capacidade e não na indicação política. Isso é uma coisa que eu acho que eu fico pensando que os governantes hoje, em qualquer esfera, a grande dificuldade é o seguinte, quem é que é bom lá do partido tal que eu pudesse trazer para trabalhar conosco? Sempre tem essa primeira pergunta. Pois é, e sempre tem que ser do partido tal, né? Bom, quando o Zema disse, eu vou fazer processo seletivo para a escolha de secretário, eu vou selecionar esses secretários técnicos, eu vou diminuir de 24 para 12 secretarias, e eu não tenho maioria na Assembleia Legislativa. O que disseram? Disseram que ele estava louco. Hoje ele é o governo mais bem avaliado do Brasil. É tudo possível, só que tem que ter coragem de fazer. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 25 secretarias. Para quê? Tem secretaria que não tem sentido nenhum de existir. Então, só que alguém tem que ter coragem de dizer, chega de colocar políticos para conseguir votos através da chefia dessas secretarias e vamos chamar técnicos que tenham compromisso não só a curto prazo e com carreira política, mas tenha compromisso com a próxima geração, não com a próxima eleição. Geralmente tudo a gente pensa a curto prazo, né? Esse é um problema muito sério, porque, enfim, a politicagem ela acabou avacalhando toda a gestão pública. Vou utilizar um termo bem chulo mesmo, avacalhando. E aí vem uma das bandeiras do Novo, que é um estado pequeno, um estado com menos tudo, né? O governador, os seus secretários, o diretor que seja, né? Para poucas coisas que o governo tem que trabalhar. E aí vem a questão da privatização, que há muito tempo está se tentando privatizar, mas parece que existe uma resistência das coisas mudarem. Agora a Petrobras é a próxima aí que estão pensando em privatizar em função do preço da gasolina. Como se isso tudo resolvesse de um toque de mágica. Mas não é toque de mágica. Existe uma estrutura, existe precificação, essas coisas. Como é que o Novo vê a questão da privatização? Eu vou dar um exemplo. A CE Distribuidora. Certo. Tá? A CE Distribuidora tinha salários de R$80 mil lá dentro. 80 mil por mês numa empresa pública, que numa empresa privada acho difícil que pagassem isso. Qualquer empresa privada. Olha, pagar isso daí, quem é que tem um salário de 80 mil? A nossa CESA quebrou em função de problemas trabalhistas. E daí o que acontece? Isso, né? A CE Distribuidora ela foi utilizada para fazer demagogia política o tempo inteiro, virou cabidão de emprego. Qual é o resultado disso?
Bom, ela tinha um patrimônio avaliado em 4 bilhões de reais. Devia 6 bilhões de reais. Com patrimônio total avaliado em 4. A gestão política não... E não bastasse isso, a política ele estraga tanto os negócios que chegou a um ponto ridículo de servidor recebendo atrasado, parcelado, e a CE cobrava o ICMS dos consumidores na conta de luz e não repassava para o governo. Então, assim, o que adianta ter uma empresa pública que a gente tem que botar dinheiro o tempo inteiro, que a única utilidade serve para político botar padrinhado lá dentro? Agora, eu penso o seguinte... É só um exemplo, mas agora, temos outros. Vamos lá na iniciativa privada. Tá. O Fábio tem uma loja que cobra ICMS na mercadoria e não paga o ICMS. O que acontece comigo? O que acontecia com a CE? Bom... Desculpa, deixa eu fazer... Tu tá falando do ICM sobre energia? Não, eu tô falando sobre ICM. Eu cobro ICM de uma mercadoria que eu vendo, não pago o governo. O governo faz o que comigo? Ah, não. Acabam contigo? E o que o governo fez com a própria empresa dele? Nada. Pois é. Parece que os gestores da CE podem sonegar... Não é nem sonegação. É apropriação indébita. Exatamente. É outro crime, né? Pegou dinheiro do público, cobrando com a rubrica ICMS e não repassou para o Estado. É isso que acontece com uma estatal aparelhada. E as estatais, elas costumam ser aparelhadas até quebrarem. Os Correios, que era uma referência, olha quanto é que está valendo hoje. Ou seja, a gente perde o timing dessas privatizações. Eu me lembro dos anos atrás. A Petrobras, desculpa, mas se a Petrobras tem que... mas a Petrobras é tua. Eu digo, cara, se é para pagar R$9 a gasolina, eu prefiro que não seja. Eu sempre digo isso. Eu nunca tive benefício nenhum ser brasileiro com a Petrobras. Pois é, assim, é minha, mas o que eu ganho com isso? Eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, se cria um monopólio para um lugar que a gente sabe que tem um cabide político tremendo, que é utilizado para fazer demagogia, e não tem benefício nenhum para a população, porque não existe competição, e sem competição mas internamente não tem preço baixo. Tem uma casta sendo altamente beneficiada. Sempre. E aí que tá. Eu não consigo entender. A população que reclama tanto dos políticos, quando fala que é contra a privatização, quer dar mais poder para esses políticos, botar mais apadrinhados, certo? E gerar mais prejuízo ainda. Mas aí que é um problema, assim, que eu fico vendo assim, eu falei aqui no início do programa, vou repetir agora, porque tenho mais um amigo que está ouvindo a rádio, que mandei uma mensagem para ele, que tu estaria aqui para ele ouvir, que é o meu amigo Bruno Dalben. O porquê das pessoas se ausentarem das decisões, né? É mais fácil, não, deixa o vizinho meu cuida disso, deixa o outro cuida disso, e eu fico em casa, não saio de casa, não faço campanha. Mas chegou no limite. Mas agora nós vemos isso aí, o Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul em especial, né? Com muitas coisas que aconteceram, né? A gente não sabe bem, e isso vai vir à tona agora quando trocar o governo do Estado, sobre tudo que aconteceu, né? Nessa pandemia, o que foi feito dentro do governo do Estado, como se preparou o governo do Estado para passar a pandemia, como será a gestão agora pagando toda a dívida aquela... Que não foi pago um centavo. Que não foi pago, já outros candidatos, já inclusive recebido um candidato, um material feito por duas áreas de economia, dizendo que a dívida está paga, só que o governo não consegue quitar. É uma coisa complicada, né? Eu acho muito complicado a irresponsabilidade. Olha só, o Novo não fez parte da gestão do governo Sartori, não fez parte da gestão do governo Leite, certo? Mas é o único partido que tem pré-candidato ao governo do Estado, no caso... este que vos fala, que concorda com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Porque não adianta. A gente tem que pagar a conta da irresponsabilidade dos governos passados, de todos os partidos, que já governaram o Rio Grande do Sul. E ficar negando é uma brincadeira de mau gosto. Porque olha só... A dívida deve ter, né? O problema é como compor a dívida, como foi composta a dívida. Mas faz 6 anos que a gente vem discutindo isso. Faz 6 anos que a gente discute e reestrutura o tempo inteiro a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal. E agora, o ano eleitoral, eu vejo extrema-direita e extrema-esquerda abraçados dizendo não vão pagar. Bom, só um pouquinho, gente. Como é que alguém que diz que é amigo do presidente Bolsonaro, que está o tempo inteiro, que tem todo o poder de influência, ou seja, está na posição do credor, diz que para solucionar... quer vir para a posição do devedor para dizer que não vai pagar. Isso é solução. Por que não nos ajuda agora? Passa nisso, né? Quantos governos tiveram aliados? Né? Agora, vamos falar tecnicamente. Nenhum estudo, nem o da Júris, nem o do OAB, eu me reuni com eles, estudei, sou advogado também, certo? Nenhum estudo, nenhum quadro técnico, absolutamente 0 estudos dizem que a dívida está paga. Isso é mentira. Isso é uma mentira científica, é uma desonestidade intelectual com números. Isso não pode ser assim.
Por que o pessoal não quer pagar dívida? Porque eles disseram, olha, eu vou querer ter mais dinheiro para gastar em 4 anos se eu ganhar a eleição. Sim. Daí não vou pagar nada e vou jogar para depois. Daí o que acontece? Memória curta o pessoal tem. Sequestro das contas, né? Lembra do governo Sartori? Sim. Sequestro das contas do Estado, servidor recebendo atrasado ou parcelado, praticamente quebrado. O que mais? Nós temos zero dinheiro para investimento. O pessoal quer que aquele tempo volte? Bom, não dá para entender. O Ricardo, a gente vai falar um pouquinho, estamos falando um pouquinho de plano do governo, eu estou entrando em alguns assuntos sim que eu acho interessante. Privatização, então, por ti, pelo Partido Novo, privatização é uma bandeira que tem que ser trabalhada. Sim, mas não de qualquer jeito. Sim, não, digo, tem que ser como é a meta de governo. Por exemplo, a sede distribuidora estava uma bagunça tão grande que foi privatizada, graças a Deus, que alguém assumiu a dívida, porque era uma dívida enorme para os gaúchos. E a empresa privada está enfrentando dificuldades de gestão agora. Sim. Sim, imagina a adaptação. Isso vai levar um tempo ainda. Mas eu ainda acredito que, pelo menos, ela paga ICMS. Deve pagar. Então... Agora. Tá aí Corsã, por exemplo, que é outro debate também impressionante aqui no Rio Grande do Sul. Eu me assusto muito. Nós temos um marco legal de saneamento e eu me assusto muito com o que as pessoas, quando vêm Corsã, pensam só em água, não pensam em saneamento. Sim. Todo mundo sabe que... não vou falar todo mundo, mas boa parte das pessoas sabem que tem um estudo técnico bem fundamentado dizendo que o investimento em saneamento, cada real investido com saneamento são R$13 economizados em saúde. Mas por que não se investe em saneamento? Porque tu enterra, não dá tanto voto, tu não enxerga, tu não consegue fazer a tua demagogia. Mas, ao mesmo tempo, é uma política de médio e longo prazo fundamental. Enquanto a Corsã foi pública, ela tinha a obrigação de fazer esses investimentos, fez contratos com vários municípios para fazer esses investimentos e não cumpriu boa parte desses contratos. Não cumpriu. Santa Maria, a Corsã foi condenada a um valor milionário para indenizar a prefeitura e dentro dessa ação acabou fazendo um acordo que vai botar dinheiro para construir rodovia, no final das contas. E dinheiro para saneamento, nada. Lá então é a Corsã que atende Santa Maria. É a Corsã que atende Santa Maria. E ela quase perdeu esse contrato, que foi renegociado uns 3, 4 anos atrás, por causa dessa discussão. Só que vamos se perguntar qual é a prioridade. Tem gente ficando doente porque não tem saneamento básico. Então, enquanto nós tiver, desculpa o termo chulo, mas criança pisando em fezes, certo? E ficando doente e super ocupando o SUS por causa disso, nós temos que discutir, sinceramente, isso fica acima da discussão se tem que ser público ou privado. Tem que funcionar. Tem que ser uma coisa de Estado, né? E o público não funcionou, então está na hora de dar uma chance pro privado. Corsã, então, pela tua ótica, tem que passar para a iniciativa privada. Tem que passar com contratos bem feitos, criteriosos, que sejam bons negócios para o Estado. Banrisul. Banrisul, aí tem uma diferença interessante, né? Olha só. O Banrisul ele traz um lucro hoje para o Estado do Rio Grande do Sul, que é um lucro pequeno, perto do que ele poderia gerar se a folha estivesse sendo vendida para o mercado privado hoje, se fizer um comparativo. O Banrisul também tem outro problema. Ele é um banco que o valor da ação está metade do valor patrimonial. E os outros bancos, geralmente, é o dobro do valor. Então, nós temos vários candidatos aí, pré-candidatos, que possivelmente vão ser meus adversários agora em seguida, que quando se pergunta, vem cá, vai privatizar o Banrisul? O pessoal fala, veja bem, vamos ver, não temos que estudar, sabe? E ficam enrolando. Quando vão privatizar, praticamente todos os outros pré-candidatos vão privatizar o Banrisul. Alguns até têm cara de pau dizer que não e vão privatizar. A única diferença é que a gente admite isso desde a pré-campanha. Sim, nós temos a intenção de privatizar o Banrisul. Mas para que isso? Qual é o sentido? Porque não é privatizar por privatizar. Nós realmente podemos fazer uma revolução na educação do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo seria privatizar o Banrisul, levantar esse valor, que pode oscilar entre 30 e 40 bilhões de reais, para instituir um fundo para custear e poder permitir uma revolução na educação do Rio Grande do Sul. Então, uma das metas seria a utilização da verba da privatização para educação em 90% e 10% para a indústria de inovação. O objetivo é esse, para fomentar a indústria de inovação. Precisamos fazer isso. Ricardo, mas tu é louco, porque educação não dá voto, porque é investimento de longo prazo. Tu não vai colher bônus político disso a curto prazo. Não interessa. A gente tem criança na 4ª série que não sabe ler e escrever.
Eu não consigo entender se as pessoas conseguem conceber o quão grave é isso. E o efeito que isso vai ter para um futuro próximo. Então, sabe, precisamos enfrentar os assuntos de educação de uma maneira muito mais responsável. O Rio Grande do Sul é o último estado no ranking de escolas em tempo integral. Último. E está caindo nas posições do IDEB. Sabe? Bom, ensino fundamental, eu acredito que tenha que ser municipalizado, todos os municípios que quiserem ser parceiros para essa ideia, a gente é aberto, os professores, a maioria gostam da ideia. Agora, no ensino médio, nós também temos uma questão importante, né? O novo ensino médio, ele tem uma matriz de natureza profissionalizante. O novo. Exato. O novo ensino médio. O novo ensino médio. Nós podemos aplicar esse modelo com toda a força como uma solução econômica para o Rio Grande do Sul. Se o ensino médio tiver uma demanda profissionalizante em grande escala, nós conseguimos não só ensinar essas pessoas, como permitir que elas tenham que elas tenham independência econômica a curto prazo. E esses cursos, eles têm que ser escolhidos e ensinados conforme a demanda da indústria, conforme foi o exemplo da Austrália e que o Zema adotou em Minas. Funcionou muito bem. Tu sabe que eu sou proveniente de uma escola que teve formação técnica superficial, que é a escola polivalente, da 6ª ou 8ª série, e agora nós temos o IFSU em Camaquã. Sim. E a gente consegue perceber, infelizmente o Premem lá acabou, não tem mais essas coisas, mas o polivalente, escola polivalente, o quanto isso era importante. Dias atrás aqui eu conversando com o pessoal sobre isso, e eu fiz uma brincadeira aqui, porque nós tivemos uma escola aqui há muito tempo atrás de irmãos maristas, e na escola havia o ensino profissionalizante paralelo de marcenaria. Estou falando dos anos 70, 80, 60. Eu tive. Eu estudei no Colégio Marista, então, e tive TI, TC. Então eu conversei aqui com o pessoal e daqui a pouco começou a aparecer, pingar um monte de gente mandando mensagem que graças àquele ensino eles ensinaram, proveniente deles, eles trabalharam, fizeram empresa, estudaram os filhos, todos baseados no ensino de formação de uma escola técnica no ensino médio. E isso está dizendo uma realidade, quer dizer, não adianta também tu dizer assim, agora a partir de hoje o estado do Rio Grande do Sul vai ter ensino médio profissionalizante. Tá, mas onde é que estão as oficinas? Onde é que está, né? As marcenarias, os equipamentos, né? Tem que ter. Agora, tem parceria com o Sebrae, que tem funcionado. Desculpa, com o Senai, né? Uma parceria que tem funcionado muito bem. Sim, mas tu tem que criar laboratórios nas escolas. Pois é, daí isso precisa de dinheiro. Agora, por que a politicagem não gosta de gastar com educação? Porque não dá retorno a curto prazo para a carreira política. Agora, é um compromisso com a próxima geração que a gente precisa fazer. Tem que romper essa mentalidade perversa de assumir o governo no primeiro ano para dizer assim, recebi tudo quebrado, entende? No segundo ano, estou fazendo reformas administrativas e outras reformas. Terceiro ano, agora eu vou licitar tudo porque vou gastar todo o dinheiro. Quarto ano, descarrega o dinheiro para ter popularidade e entrega quebrado para o próximo. O mundo não acaba em 4 anos. Que empresa sobrevive com planejamento só para 4 anos? Não dá. Alguém tem que quebrar isso daí, sabe? E somente pode fazer isso quem vem de fora da política. Quem é político profissional e está emendando mandatos há 20, 30 anos, não vai mudar as velhas receitas que endividaram o Estado do Rio Grande do Sul. Isso acaba sendo um problema, uma dificuldade, né? De conversa, de partidário. Partido, às vezes, não aceita mudanças inovadoras, né? Sim. Isso aí é um problema. O partido em si, a estrutura partidária não aceita, né? Não é nem o candidato. O candidato pode até querer, mas o partido não aceita esse tipo de coisa, né? No caso do Novo, ele não só aceita, como ele aplaude e recomenda, e eu fico muito bem acompanhado, como eu vim com o Camusato aqui hoje, que eu acredito que ele vai conversar contigo. Vai bater um papo comigo daqui a pouquinho. E nós temos todo espaço para fazer o que é certo e não ser e trazer demagogo. Exemplos, né? Exemplo de coisa que está dando certo, né, cara? Assim, eu estava falando sobre essa questão do ensino profissionalizante. Sim. Um exemplo simples, construção civil, carência de mão de obra, azulejistas. Quanto ganha um azulejista por mês no interior do estado? De 6 a 8 mil reais. Falta profissional no mercado desesperadamente. Por que a gente não faz curso profissionalizante para azulejista em prioridade? Já que as pessoas têm condição de sair dali, do ensino médio, e conquistar um ofício que vai dar uma dignidade tremenda e um ótimo pagamento. Tu já sai com uma pré-formação. Sim. E aí depois tu escolhe o que tu vai querer fazer, né? Aqui a Lilian Bartz está dizendo o seguinte, ela é advogada e colega tua, foi aluna do São Bernardino de Sena quando era técnico.
A Maria da Graça de Oliveira dos Santos diz, não é vantagem para certos governantes aplicarem educação. Um povo sem educação é fácil de manipulação. Quem estuda não deixa de se manipular, já que pensa. E não só pensa, mas também exerce a profissão. E aí é um problema. Nós temos uma vala, um abismo gigante quando tu sai de uma escola e o emprego, longe assim, né? Essa semana eu liguei para uma menina tentando contratar e perguntei sobre curso, sobre básico de informática. Zero. Não sabe. Nunca abriu uma tabelinha, uma planilha de Excel, por exemplo. Pois é. E deve ter 20 anos, já fez o ensino médio, está procurando emprego e não tem isso. Eu digo, é um abismo, porque hoje qualquer um tem que ter pelo menos ligar e mexer em alguma planilha do Word, do Excel. Eu digo, não é nada fora do comum isso. Pois é, o que me assusta é que as pessoas às vezes não entendem o impacto econômico da falta de investimento em informação. A médio prazo, o Rio Grande do Sul vai despencar o PIB por causa disso. Você já tem estudos agora falando da perda econômica que vai se dar esses 2 anos da pandemia. Imagina quando a gente fala que tem criança na 4ª série que não sabe ler e escrever, gente. Só assina o nome. E não é 1 ou 2 casos pelo estado do Rio Grande do Sul, é por todo o estado a gente contra isso. Então, alguma coisa é muito grave. Por isso que eu falo que a gente não tem mais o direito de só ficar reclamando. A gente precisa ir para ação. A gente precisa dizer para esses 5% da população que se nutre do Estado e que vive único e exclusivamente decorrente dele, que nós somos os 95% e que agora nós vamos dar as cartas. Que chega, que acabou, não dá mais para aguentar desse tipo de coisa. Ficar só reclamando em casa, gente, tudo bem, tem direito de reclamar, porque está pagando também, mas é palavra ao vento, tá? Não resolve nada. E vamos deixando para os filhos as coisas pela omissão das pessoas, né? Daí eu fico me perguntando se meus filhos vão estar morando perto de mim, ou se, como vários amigos que eu tenho, que os filhos foram para outros estados, até outros países. E tu vai estar dando graças a Deus. Que bom que ele foi para lá. Que aqui não tem o que eu queria que ele tivesse. É brabo, né? Tu tem que admitir isso. A gente está perdendo cérebros. A gente está perdendo população economicamente ativa. Nós temos uma população que está envelhecendo. Uma natalidade que não está repondo como deveria. E isso, até para efeitos previdenciários, porque nós temos que custear a aposentadoria dos mais velhos, é uma tragédia. Então, ou a gente gera oportunidade no Rio Grande do Sul agora, ou o Estado, eu estou falando, daqui a 20 anos, nós vamos cobrar uma conta numa quebradeira que nenhum aposentado vai receber qualquer valor digno. Exatamente isso. Fora os benefícios e benesses que algumas classes acham que têm direitos em detrimento das outras, né? Aí é um problema seríssimo também. Ricardo Jobim, advogado, empresário, pai de 3 guri, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo Novo. Obrigado por te conhecer aí, meu amigo. Muito obrigado. Eu só queria fazer um destaque também, já que tu falou dos teus filhos, que eu só posso ser pré-candidato porque a minha esposa está em casa, não digo em casa, porque ela trabalha bastante também, mas quem está em casa também trabalha, com 3 filhos mais ainda. Mas se não fosse ela, se não fosse a ajuda da minha parceira de vida, eu jamais teria condição de enfrentar esse desafio. Então, eu tô aqui e ela tá lá. Se ela não estivesse lá, eu não estaria aqui. Exatamente. Isso é importantíssima a parceria. Obrigado pela presença. Obrigado.